tudo bem? E aí, como tem passado a semana? Aqui tá tudo bem. Bom, conta aí como foi fazer os exercícios até agora. E a linha do tempo foi fácil? Foi difícil? Você relembrou muita coisa aí que tinha se perdido na memória? Você acabou relembrando algo de novo? Vivenciando alguma experiência? E como que você se enxergou aí fazendo essa trajetória? Você é a mesma que tá no espelho? Que acorda todo dia pela manhã? Ou você mudou muito? Como você se percebeu durante o exercício? Foi fácil fazer? Foi difícil? Vieram muitas emoções à tona? Você descobriu características que você já não tinha mais lembrança? E sobre o seu futuro? Como estão suas metas? Você vai ter que ajustar muito a rota para chegar no que você deseja? Bom, eu quero que você me conte um pouquinho como tem sido tua trajetória até aqui, principalmente esse último exercício da linha do tempo. Ele é um dos mais importantes do nosso processo, tá joia? E por que eu propus esse exercício aqui no nosso processo? Porque tudo que a gente passa quando é pequeno marca muito as nossas vivências. Só que, na verdade, o que mais marca é o modo como a gente interpreta tudo isso, e não a realidade em si. Pode perceber que muita gente fala, não importa o que você viveu, importa o modo como você viveu, o modo como você viu tudo isso. E tudo que a gente enxerga durante a nossa vida, as coisas que a gente passa, os fatos que a gente vivencia, a gente acaba enxergando a partir da nossa visão, a partir da nossa interpretação, e não fidedignamente como os fatos aconteceram. Até porque essa verdade do que se vivencia, realmente ela é muito subjetiva. Pode ver que às vezes dois irmãos passaram pelo mesmo fato e isso acaba marcando um de uma maneira e outro de outra. É por isso que a gente diz que não importa tanto o que foi vivido, né? Mas sim como isso foi vivido, de que maneira isso ficou registrado para você. Qual emoção isso acabou acarretando, trazendo e marcando a tua história? Passando aí pela sua linha do tempo, você viu alguma coisa que lá na época em que você era menor ou adolescente, você acabou interpretando de uma maneira, se sentindo de uma maneira e aí hoje você veria isso de outro jeito? Quais foram as principais coisas que te marcaram? Quais foram as principais coisas que você aprendeu fazendo tudo isso? Você vê um padrão nesses sentimentos? Você vê um padrão nesses acontecimentos? Pois é a partir deles que a gente acaba se construindo como indivíduos. E aí essa marca muitas vezes nos deixa com aquela impressão de sermos insuficientes ou alguma vivência em que você se sentiu burro e aí acredita que é assim pro resto da vida, ou que você é estabanado, ou que você não merece amor. Isso acontece com você também? Pois é, e é só quando a gente se permite a olhar para isso, mesmo que doa, mesmo que machuque, e aí ter o poder de ressignificar, olhar de uma maneira mais real o que acontece e não a partir das emoções vivenciadas naquele momento, é que a gente tem a chance de mudar, é que a gente tem a chance de fazer a nossa vida diferente e muitas vezes deixar de ocupar esse papel de vítima de que nada dá certo, ou de que as pessoas não te amam, ou de que você é insuficiente, ou que você tem um dedo podre pro amor. Todas essas coisas são crenças construídas lá nas nossas primeiras vivências. Por exemplo, tem gente que às vezes lá na pré-escola deu um branco na prova ou numa apresentação, e aí dependendo de como ela interpretou isso, ela já acha que ela não é mais capaz, que ela não é suficiente, que ela nunca vai ser uma boa apresentadora ou algo nesse sentido. Pode até ser verdade, mas isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer ser humano. E por que uns acham que, ok, eles podem se superar, ir lá e conseguir cada vez mais, e para outros não, vem como uma trava, como um bloqueio? Isso acontece porque nós temos três tipos de crenças centrais. E a partir delas, a gente acaba desenvolvendo algumas ideias não muito reais do que somos. Essas três crenças são o desamor, o desvalor e o desamparo. Elas se ramificam em muitas outras ideias de que fazemos de nós mesmos, como eu sou incapaz, eu sou incompetente, eu sou burro, eu não mereço amor,
eu sempre vou ser abandonado. E todos nós temos várias delas na nossa vida, mas sempre tem aquela que é o carro-chefe, aquela que qualquer deslizada ou qualquer acontecimento fora da rotina, ela pula quase na sua frente e começa a comandar o carro. Aí você se sente mal, você se sente vulnerável, ou você fica irritado, ou você quer fugir da situação na hora, ou você fica evitando muitas coisas para não sentir isso. Bom, depois de muita terapia, muito processo de autoconhecimento, hoje eu consigo ver e dizer que a minha crença principal é a de ser insuficiente. E não é só porque eu sou psicóloga que eu não tenho isso, que eu não tenho os meus momentos de ansiedade, de pirar um pouquinho, de se desesperar. É como se fosse um médico. Ele tá lá tratando dos pacientes dele, mas às vezes ele também é paciente, ele também tem uma diabetes, ele aí também quer emagrecer, ele também tem enxaqueca. Então, isso não desvaloriza ele como profissional. Ele tá muito bem e muito apto para atender as pessoas, mas na vida pessoal ele sempre vai ter coisas a resolver. Até porque não somos super-heróis, ao contrário do que muita gente pensa. Nem temos bolinha de cristal, nem nada disso, tá joia? E nessa minha crença, eu ficava muito insegura. Eu sempre achava que estava fazendo algo errado. Alguém buzinava na rua que eu tô dirigindo e eu já achava que fui eu que fiz algo errado, que a culpa era minha, que a porta do carro estava aberta, que eu esqueci de acender a luz e aí eu ficava irritada. Também não carregava ninguém junto comigo no começo. No máximo os meus sobrinhos e a minha avó. Mas eu não gostava de carregar alguém que pudesse avaliar o que eu tô fazendo, porque eu sempre achava que eu não estava fazendo bem o suficiente, não estava sendo perfeita, digamos assim. Isso também acontecia quando eu tinha que apresentar trabalhos em público, eu evitava ao máximo, ou quando eu ia fazer trabalhos em grupo, eu preferia dar um jeitinho de fazer de forma individual, nem que fosse escolhendo aquelas pessoas que não iam fazer o trabalho. E aí sobrava tudo pra mim, eu fazia do meu jeito, ninguém me avaliava, ninguém tava olhando. Mas hoje eu acabo me desafiando. Hoje que eu tenho consciência disso, sempre que vem essa sensação de não tá tudo perfeito, de ser insuficiente, eu me desafio. É isso mesmo. Eu penso e falo comigo. É do ser humano não ser perfeito, é do ser humano ser falível. Eu não preciso saber de tudo, entender de tudo. Também lembro que eu posso indicar lugares para as pessoas procurarem as coisas, ou eu posso me propor a procurar. E também quando eu me sinto insegura, eu tento me lembrar das vezes que as coisas já deram certo, que eu já fui muito bem, ou que eu não fui tão bem assim, mas tudo bem, passou. O depois foi ok. Até porque ser perfeito o tempo todo, ser certinho o tempo todo, dar conta de tudo o tempo todo, não vai acontecer. Estressa a gente, deixa a gente pilhado demais, né? Numa condição de estresse muito grande. E muitas vezes aí o que acontece? A gente acaba desistindo do que a gente quer, dos nossos sonhos, ou a gente fica procrastinando até a última hora, porque se não for para ser perfeito eu não vou fazer. Mas eu tenho trazido uma frase pra minha vida, assim, sabe? Que me ajuda muito quando eu me deparo ainda com essa crença de insuficiência, né? De que além de que não somos perfeitos, claro, eu posso dar o meu máximo, eu posso fazer o meu melhor e esse é o meu jeito de trabalhar, mas antes feito do que perfeito. Tem muito mais valor se eu fizer o que eu tenho pra fazer, der o meu melhor, do que se eu não entregar, certo? Se eu não entrego as coisas, se eu desisto ou se eu deixo para depois, eu acabo validando que sim, eu não sou perfeita, eu não sou suficiente, eu não dou conta, eu sempre fujo. Você entende que é como se a gente contasse uma mentirinha sobre a gente e aí ficasse se boicotando para que essa mentirinha se torne verdade a todo custo? Então, quando você reconhece a tua sombra ou quando você enxerga o que está escondidinho lá, não significa que isso vai sumir da sua vida, nunca mais vai aparecer. O que acontece é que você vai aprender a lidar com isso, vai olhar isso de um modo diferente. E aí vai aprender a se desafiar, cada vez fazer melhor para provar que você não é isso que ficou na sua mente desde criança. Pode ver que muitas vezes tem gente que tem medo de ser abandonado e aí acaba se relacionando com cada casqueira, né? Se coloca lá num relacionamento abusivo, não sai, fica sofrendo. E tudo isso porque muitas vezes ela acha que ela não vai encontrar nada melhor e que essa pessoa já tá fazendo muito de amar ela porque ela não é suficiente, porque ela não é tão boa assim. Então, como assim as pessoas podem me amar de verdade? Também tem aquela pessoa que fala, não fica quieto em nenhum momento, quer se posicionar a qualquer custo, quer enfiar goela abaixo a sua opinião, quer dizer que tá certa. Você já percebeu que muitas vezes não
uma super autoestima ou porque ela é super garantida do que ela faz. Na verdade, é uma maneira dela provar que ela tá certa, e se ela tiver certa e se as pessoas aceitarem o ponto de vista dela, ela não se sente burra, ela não se sente ignorada, e assim ela não precisa se sentir inferior. Mas lá no fundo, ela fica tentando provar para si mesma isso a todo tempo. Porque por mais que ela tenha essa crença de inferioridade, é difícil para ela aceitar que ela possa ser inferior um dia. Mas isso vai acontecer uma hora ou outra, porque existem pessoas melhores que a gente a todo tempo, né? Outro exemplo é daquela pessoa que sempre é boazinha, sempre diz sim pra tudo, sempre diz sim pra todo mundo, é a típica boazinha, né? Que acaba se anulando pelos outros. Muitas vezes ela interpretou na vida dela os ensinamentos de que ela tem que dividir com todo mundo, que ela tem que procurar colocar sempre o outro em primeiro lugar. E se ela não fizer isso, ela acha que ela não vai ser amada, que ela não vai ser aceita, que ela não vai ter amigos e que ninguém vai estar com ela. Aí, se você não fizer tudo isso, se você não se sacrificar, ninguém vai te amar. Mas na verdade, a primeira pessoa que precisaria estar amando era ela própria. E aí ela ensina os outros a maneira como tratarem. Aí os outros sempre pedem mais, ou sabem que ela sempre vai estar disponível. E as pessoas acabam abusando dessas características, né? E isso se torna um ciclo vicioso, faz muito mal pra pessoa, porque ela não entende como faz tanto pelos outros e ninguém faz nada por ela. Ou por que ela continua não se sentindo amada, ou por que ela continua se sentindo inferior, ou desvalorizada, ou não merecedora. E uma dica para descobrir essa ideia principal sobre si é só prestar atenção naqueles momentos em que você percebe que do nada o teu humor fica alterado, você fica irritado, agitado, ou não quer passar por uma situação, evita ela a qualquer custo, ou bate de frente a qualquer custo para provar o contrário. Esses são pontinhos aí que deixam a nossa anteninha em pé pra gente ver o que pode ser trabalhado. Eu vou dar mais um exemplo meu, né? Nessa questão de insuficiente, de não ser suficiente. Eu sempre, depois da formação, procurei me colocar em trabalhos em que necessitassem do meu serviço, porque eu achava que eu nunca seria boa o suficiente para alguém me procurar, para alguém escolher ter o meu serviço. E aí eu me privava de ir para um atendimento particular, de ficar só na clínica, de lançar voos maiores. E trabalhando com isso, e aí com o tempo eu fui me soltando. Aos poucos eu fui largando os outros empregos, deixando de lado, mas sempre tinha uma muletinha. Só agora que eu consegui me lançar e me jogar aí para essa vida onde sim, se eu tiver pacientes, eles terão me escolhido como psicoterapeuta, eles vão ter me escolhido como profissional. E que mesmo assim eu não preciso ser perfeita. E que mesmo assim vai acontecer de algumas vezes eu não conseguir auxiliar o paciente, de que algumas vezes não vai ter a empatia necessária, o vínculo necessário para o tratamento acontecer. Mas que isso não precisa me machucar como pessoa, que isso são coisas que acontecem com todo mundo, em todos os trabalhos, né? Em todos os serviços. Só que muitas vezes, se a gente não fica com essa anteninha ligada ou a gente não conhece o modo de funcionamento, a gente acaba judiando da gente, sempre carimbando aquele rótulo de que, viu, eu não sou capaz, ou a gente não gosta do trabalho, vai sacudo, acaba não fazendo bem feito e aí deixa rastro para os outros xingarem, para os outros chamarem atenção. E sem querer a gente tá reforçando isso pra gente mesmo. É a gente que acaba puxando o nosso tapete. Só porque a vida inteira a gente acreditou numa coisa que aconteceu e tomou isso como exemplo pra vida toda. Me conta aí, o que você tem desistido por medo de falhar? O que você tem deixado de fazer por acreditar ou não acreditar em si? Que sonhos você tem aberto mão? Será que você continua tentando provar que você é isso mesmo? Que você é essa crença? Ou será que você tem medo de descobrir os seus potenciais, alçar voos e nunca mais parar? Você já escutou aquela coisa que a gente acaba acreditando sobre as mentiras que inventamos sobre nós mesmos? Pois é isso mesmo. A gente acaba não acreditando que a gente dá conta e aí a gente não dá um basta nos relacionamentos que nos incomodam, nos trabalhos em que a gente não se sente bem, que a gente não se sente valorizado, a gente não confia no nosso potencial. Acaba distorcendo a realidade por uma interpretação que a gente fez lá anos atrás, em que a gente não era nem um pouco maduro, não tinha condições realmente nenhuma
para distinguir o que é real e o que é fantasia. Porque a criança, ela vive muito mais nessa conexão com a fantasia e tudo que ela cria e tudo que ela imagina. E aí tem muita gente que me diz, ai, mas eu tenho medo de sofrer se eu fizer alguma coisa e não der certo, eu tenho medo de me arriscar e quebrar a cara. Mas você já não tá sofrendo com o que tá acontecendo? Você já não tá sofrendo com essa estagnação ou com tudo isso? Esse modo de ver a vida às vezes muito pessimista ou muito medroso? E aí, você não sofreu antes? Não deu conta? Não tem histórias para contar sobre isso? Sobre vitórias ou sobre coisas que você conseguiu dar a volta por cima? Eu duvido, hein? E é mais uma coisa não muito legal, mas o sofrimento é parte da vida, então ele vai acontecer. Você escolhendo fazer as coisas pro seu bem ou você escolhendo permanecer no lugar em que você tá. De alguma maneira você vai dar conta disso. Agora é melhor colocar os seus sofrimentos aí do lado em que você sofreu, mas conseguiu, teve vitórias e tá crescendo? Ou é melhor colocar o teu sofrimento sempre naquela listinha de que você tá sofrendo porque não deu certo, porque você é ruim, porque você nunca vai ser feliz mesmo? Qual dessas duas listas você quer começar a preencher? Eu tô dizendo para você pensar, o que mais você pode fazer? Qual é o caminho de transição? Como você vai se preparar e se fortalecer para isso? Ou se já é uma coisa que você vem pensando há tempos, já vem construindo aí uma outra proposta de vida, um outro trabalho em segundo plano, aí sim, colocar o pezinho para fora, talvez conversar sobre fazer um acordo, né? Aquele relacionamento em que vocês brigam, voltam. Como é ser realista com você mesmo e ver que não tá dando certo, que não tá te fazendo bem? E deixar que esse medo de ficar sozinha te engula. E que história é essa também de acreditar que todo mundo tem uma tampa da laranja? Ah, não, é da panela, né? Todo mundo tem uma metade da laranja ou a tampa da panela certa. Por que alguns não podem ser frigideira? Na verdade, nós não somos metade, nós somos inteiros. Nós temos que aprender a se relacionar com outras pessoas inteiras, nos colocando em relacionamentos em que a gente cresça, em que a gente possa prosperar, em que a gente possa amadurecer. E não regredir, e não ficar sofrendo pelas coisas mesquinhas de sempre, os ciúmes mesquinhos de sempre, o medo de perder ou de fazer algo errado sempre. Não é por isso que a pessoa vai te amar ou não te amar. Não é porque você errou ou porque você se negou a fazer tudo do jeito que ela quer, ou porque você sentou e foi sensato e quer conversar sobre as coisas que ela vai te abandonar. Eu acho que o amor, na verdade eu tenho certeza, o amor vai muito além disso, né? É uma construção diária onde duas ou mais pessoas se propõem a cada dia a amar, a fazer diferente, a crescer e assim caminhar juntos e não apoiado em alguém fazendo peso, né? Então, a minha proposta é para que você ocupe seu lugar, vá atrás dele, certo? Chega, tá na hora de dar um basta a esse sofrimento desnecessário, a todas essas crenças de incapacidade que você acreditou até agora. Você precisa se sujeitar às outras pessoas para ser feliz. Eu acho que para ser feliz, o principal é o respeito entre as pessoas, entre as famílias, entre os namorados, entre os amigos. Eu não preciso acreditar 100% na mesma coisa que você acredita. Eu só preciso respeitar o seu ponto de vista. Você tá aqui porque você quer fazer algo diferente, porque você quer crescer, porque você quer mudar. Você quer se arriscar, você quer resolver tudo isso. Então chega, dá um basta nisso. Combinado? Se olha com mais carinho, com mais compaixão, acredita em você. Acredita em todo o potencial que você tem aí dentro, ok? E se desafia essas ideias que você tem sobre você. Mesmo que seja difícil, anda um degrau por vez, coloca um pé de cada vez. Se precisar, vai com uma muleta até um tempo, se acostuma, aí dá outro passo, ok? Só não fica nessa zona de desconforto. Eu costumo brincar que não tem nada de confortável, é só um medo mesmo, né? Que não deixa caminhar. Então é a nossa zona de desconforto. Tenta sair dela, tenta botar um pé pra fora, ver como é, sente o ar puro. Sente como é bom ser livre, livre das amarras que você mesmo criou um dia. Então, combinado? Essa semana é mais uma reflexão. Se puder, me manda um e-mail contando lá como tá sendo, como foram as atividades. Se alguém precisar de algo específico,
É só me mandar. Se veio uma emoção muito forte, alguma coisa que você não tá sabendo lidar, me procura, me manda um WhatsApp, alguma coisa assim para eu poder dar um suporte. E lembre, você é capaz, eu confio em você. Agora basta você se desafiar e confiar, tá bom? Eu quero saber no que você vai se desafiar, tá joia? Ótima semana!